boa noite. Meu nome é Alan, eu sou professor de língua portuguesa, mas não especificamente hoje. Nós trataremos de questões específicas à gramática normativa, a questões morfológicas ou sintáticas. Hoje nós utilizaremos essa linguagem, a língua portuguesa, para compreendermos um tema, para compreendermos um assunto que faz parte do nosso contexto contemporâneo, que faz parte da nossa vivência e que é necessário para que nós tenhamos sucesso no campo profissional. Por isso, hoje nós discutiremos o tema formação profissional e a empregabilidade. Dois temas interligados, dois temas que se comungam a relação de sentido entre eles. Por quê? Quando nós falamos de uma formação profissional, nós estamos falando de uma caminhada. Quando nós falamos de empregabilidade, nós não estamos ressaltando apenas o emprego, mas nós estamos falando de todo um processo, de toda uma caminhada, de toda uma formalização nesse sentido do profissional para a consolidação no campo do emprego. É isso que nós utilizaremos a língua portuguesa para sucumbir a esses dois temas, utilizando a segmentação da interpretação para compreender toda essa dimensão da formação profissional juntamente com a empregabilidade. Poderíamos pensar, mas o que seria essa empregabilidade? O que seria essa formação profissional? Quando nós pensamos em formação profissional, nós estamos adentrando o campo educacional. Desde lá os anos iniciais, quando você perpassa pela escola até a sua formação final. Haja vista que essa formação ela pode ter um tempo determinado, como também ela pode ser um processo. E é mais interessante quando essa formação profissional ela se torna processual. Porque a sociedade, o campo de emprego, as estruturas modernas e contemporâneas, elas exigem que os profissionais eles estejam interligados. Ou seja, que eles estejam atualizando conforme o contexto. Então, essa formação profissional, nós adentramos desde os anos iniciais, quando você começa a adentrar a escola, e você vai perpassar por toda essa segmentação até chegar à sua formação profissional. Exemplo, hoje vocês fazem um curso de técnico de segurança do trabalho e técnico em informática. Esse percurso que vocês para chegar até aqui vai se adentrando a uma formação, pois é um campo educacional. Quando vocês concluírem esses cursos, vocês já têm uma profissão. Aí nós vamos partir para a execução dessa teoria, dessa técnica aprendida, para que possa ser executada da maneira mais prática possível. Então, formação profissional ao longo é um processo. Eu vou parar somente nisso? Não devemos. A sociedade, o campo, ele exige que o percurso ele seja consolidado por longos percursos. Questão da empregabilidade. Quando nós pensamos nessa empregabilidade, nós estamos pensando não somente no campo de emprego. Tem uma empresa tal, onde ela oferta vagas de emprego. Ok, ótimo, excelente. Mas essa vaga de emprego, ela vai exigir um profissional competente, ela vai exigir um profissional que saiba interagir, que saiba integrar, que saiba consolidar as ações da empresa. Então, pensando na empregabilidade, nós vamos desconstruir esse conceito que a empregabilidade refere-se apenas a uma vaga de emprego, a um campo de emprego. Não é só isso. A empregabilidade vai muito mais além do que uma vaga de emprego. É necessário que haja as vagas de emprego, sim, para consolidar a empregabilidade. Mas a empregabilidade ela está muito mais voltada para o indivíduo, ou seja, para o candidato àquela vaga, do que, sobretudo, a vaga mesmo de emprego. E quem desenvolve as habilidades da empregabilidade é o indivíduo, é o sujeito que está concorrendo a tal vaga. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão da formação profissional, da empregabilidade, no nosso campo contemporâneo, na nossa sociedade contemporânea. Por que isso é necessário? Para que nós possamos, de maneira prática,
de maneira objetiva, obter sucesso na vida profissional. Vejamos então alguns pontos essenciais, alguns pontos necessários dessa estrutura da empregabilidade para que nós saibamos adentrar a este campo. Primeiro ponto, cabe nós conceituarmos o que significa formação profissional. Formação profissional ela é definida genericamente no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações. Olha que importante essa nomenclatura. Nós temos um Sistema Nacional de Qualificação. Esse sistema ele rege o Brasil como um todo. Ele é um sistema unificado no Brasil, onde ele determina as diversas qualificações. O nome qualificações, esse adjetivo, ele é essencial. Por quê? Toda sociedade empregatícia, ela exige qualificação. Todo indivíduo que tem uma qualificação satisfatória, que busca se qualificar, obviamente ele vai ter uma oportunidade de executar essas qualificações. Caso contrário, não seria relevante termos um sistema de qualificação onde exige qualificações e não tivéssemos campo para empregá-los. Então, se tem esse sistema, tem um sistema nacional onde determina essas qualificações e nós precisamos, então, que essas qualificações elas sejam atendidas de maneiras práticas, objetivas na vida de cada cidadão, na vida de cada indivíduo. Então, nesse sentido, pessoal, há um decreto número 396 de 2007, 31 de dezembro, era o que tinha a formalização, ou seja, determinava a regência dessas qualificações no Brasil. No entanto, nós sabemos que a sociedade ela exige mudanças. Ela exige mudanças formidáveis e constantes. A sociedade ela exige que haja atualizações. E com essas atualizações, houve uma necessidade de alterar esse decreto. Então, passou para o decreto número 14 de 2017, de 26 de janeiro. Então, esse decreto de 26 de janeiro é o decreto que tem validade atual para delimitar, para sistematizar, para dirigir todo o Sistema Nacional de Qualificações. Então, nós, profissionais, vocês futuros profissionais da área da informática, da área da segurança do trabalho, está integrado a esse decreto de 2017. Nós pertencemos às subjações, às diretrizes desse decreto. Então, o decreto de 26 de janeiro, que é o decreto número 14 de 2017, ele rege toda a estrutura padronizada. Ou seja, no Brasil, essa estrutura ela é regida por um decreto. E aí, nesse decreto, nós temos um ponto importante que consiste na definição. Como que nós podemos, então, definirmos essa questão da formação profissional? Nós precisamos conceituá-la como a formação que visa dotar os indivíduos de competências. Talvez quando nós pronunciamos a palavra competência, ela tem um peso forte. Mas o campo da empregabilidade, a vida profissional, o sistema educacional, ele exige que essa palavra tenha o seu sentido real. Nós não empregamos competência aqui em um sentido figurado, onde ela possa abstrair diversos sentidos, mas nós empregamos a palavra competência no seu sentido real. Capacidades para mobilizar conhecimentos, aptidões e atitudes. Olha que definição perfeita. Por que eu digo perfeita? Quando uma empresa, quando uma estrutura, ela exige competências, nós estamos falando do indivíduo, do sujeito, de cada um de nós executarmos o quê? Conhecimentos. O conhecimento ele é adquirido ao longo do tempo. O conhecimento, ele também não podemos dizer que o conhecimento ele está estagnado. Ele não deve, ele não pode ser estagnado. O conhecimento, ele precisa ser gradual, processual.
Haja vista que tudo muda muito rápido, então nós precisamos acompanhar essas mudanças. Nós temos a questão da aptidão, das atitudes. Enquanto profissional, enquanto formação profissional, o que nós podemos fazer? O que nós temos de diretrizes formalizadas? Então, conhecimentos, aptidões e atitudes, elas integram o campo da competência. São 3 pilares essenciais. O conhecimento, formação ao longo do processo, e mesmo quando você finalizar a sua formação no seu curso técnico, você vai levar uma bagagem de conhecimento. Esses conhecimentos, eles vão ser também moldados, aprimorados ao longo da sua execução profissional. Aptidão para realizar tal função. Ou seja, se você está se formando em um técnico, está cursando o curso de técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, você está desenvolvendo uma aptidão. Você tem uma vocação para executar tal ação. E essa aptidão, ela tem que ser levada para o campo prático, para a execução em uma determinada empresa, para a execução no campo da sociedade, no campo social. Nós integramos uma sociedade, então todo o nosso conhecimento, toda a nossa aptidão, as nossas atitudes, elas têm que ser condizentes com o que acontece socialmente, para o exercício de uma ou mais atividades profissionais. Então é isso, competência. É sabermos executarmos os nossos preceitos, os nossos conhecimentos em uma ou mais atividades profissionais. As atividades estão aí expostas. Cabe a nós executá-las da melhor forma possível. Ainda, vamos definir novamente, como novo conceito, esta questão da formação profissional. Um conjunto de atividades feitas para adquirir conhecimento, prático e teórico. Isso aqui é muito importante quando nós temos essa primeira parte desse conceito. Conjunto de atividades feitas. Por que se torna um conjunto? Porque essa formação, ela mostra uma diversidade de caminhos, uma diversidade de orientações, e essa diversidade, ela formaliza o conjunto. E esse conjunto, ele é formado de quê? De prática e teoria. Prática e teoria. Vocês percebem isso ao longo do curso, é prática, teoria. Teoria, prática, é o inverso, né? Ao contrário, primeiro a teoria, depois a prática. Primeiro a teoria, depois a prática. Isso é importante, porque às vezes somente conhecermos o teórico, a teoria, ela não ganha sentido. Ela não ganha aplicabilidade. A teoria, ela só faz sentido a partir do momento que nós a empregamos em uma dimensão prática. Caso contrário, essa teoria seria vaga, pois se não aplicar para visualizarmos se ela tem uma exatidão, ela se torna uma teoria vaga. Ainda seguindo o conceito, através de conhecimentos, habilidades e atitudes, responsáveis pelo bom desempenho do indivíduo em seu local de trabalho, em sua carreira como um todo. Esse conceito, ele vai de encontro a tudo que já falamos até então. A questão do aspecto teórico, do aspecto prático, do conhecimento, ele é inerente, ele percorre o tempo e não pode ser abandonado o conhecimento. Nós temos que sempre buscar atualizarmos, buscarmos leituras, buscarmos praticidade. Isso é conhecimento, isso é construir conhecimento. Juntamente com os nossos professores, construímos conhecimento. Habilidades. Cada um de nós somos dotados de habilidades. O que é necessário é desenvolvermos esta habilidade. Nós, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, estudante, profissional, enfim, temos diversas habilidades.
Porém, cabe a nós executarmos, ou seja, pegarmos essas habilidades e desenvolvê-las. Porque de repente você tem uma habilidade X no aspecto prático da sua formação, mas você não quer desenvolvê-la, ela ficará estagnada. E talvez essa habilidade, se você desenvolver-se, ela seria o seu destaque no campo profissional, seria o seu diferencial na sua profissão. As empresas, elas exigem profissionais diferenciados, profissionais dotados de habilidades, que saibam desenvolver diversas situações no contexto empregatício. E as atitudes. Essa atitude, ela vai muito de encontro a questões muito pessoais, a questões também compartilhadas. Por exemplo, a atitude é você que tem que delegar essa atitude. Né? A atitude, ela não vai nascer com cada indivíduo, mas você, enquanto sujeito social, você tem que captar essas atitudes e desenvolvê-las. A atitude, qual a sua atitude enquanto profissional? Qual a sua atitude enquanto estudante? Futuros profissionais enquanto estudante. A sua atitude qual é em sala de aula? Qual é a sua atitude nas aulas práticas lá da informática, nas aulas práticas lá referente à questão de segurança do trabalho? Qual a sua atitude? Você busca desenvolvê-la ou você deixa estagnar as atitudes? Não transporta para o outro. Nós somos observados de maneira constante. Eu não estou dizendo apenas só nas aulas, mas nós somos observados socialmente. A sociedade nos observa. Os professores nos observam. Os nossos colegas nos observam. Por isso, as nossas atitudes, elas precisam ser demonstradas. Eu preciso demonstrar a minha atitude coesa, a minha atitude coerente, para que aquele que me observa, ele perceba que tipo de cidadão eu sou. E isso vai refletir aonde? No bom desempenho no seu local de trabalho. E é interessante que muitos de vocês já executam um trabalho, já trabalham em alguma empresa, já executam alguma função empregatícia. Então isso é importante, nós pensarmos nisso. O nosso conhecimento, as nossas atitudes, a nossa formação pessoal, ela está integrada ao profissional. Isso aqui desmembra muito a ideia que formação profissional é simplesmente você adquirir um certificado e pronto, acabou. Não é isso, não é somente isso. O certificado é importante, essencial, que é a comprovação que você fez uma trajetória. Mas esses outros aspectos, eles também são necessários. Isso é formação humana, isso é formação de vida. Atitudes, habilidades, desenvolver, expressão. Nós somos observados e essa observação ela é importante, mas nós temos que projetar as atitudes e habilidades positivas. Porque quando são negativas, na maioria das vezes isso pode inferir muito na sua trajetória de vida. Então fica mais um conceito aí referente. Com a formação profissional, pretende não só formar pessoas em termos de conhecimento técnico e prático. É o que eu disse para vocês. Essa formação profissional, ela não está voltada apenas para que nós tenhamos conhecimentos técnicos e práticos. A questão, só um exemplo aqui da língua portuguesa. Essa formação na disciplina portuguesa instrumental. Ali nós não estamos focados apenas em transmitir para vocês, não transmitir, palavra que não encaixa aqui nesse sistema, mas construir conhecimentos técnicos. A função não é somente construir um conhecimento técnico, é de explicitar termos gramaticais, de explicitar os aspectos da redação oficial, a questão morfológica, sintática. E a prática seria a resolução das atividades. Na língua portuguesa, a questão prática é isso. Teoria, o professor explicar, projetar junto com os alunos, construir esse conhecimento morfológico, sintático, semântico, e depois resolver as atividades.
Mas a língua portuguesa ela não está somente para isso. Ela está para projetar o técnico, projetar o prático, mas também ela exige formação humana. Essa formação humana é você saber dialogar com o outro, é você saber respeitar o outro, é você participar adequadamente da aula, é você construir valores, é você ter uma dimensão aguçada da fala e da expressividade. A empregabilidade, ela exige uma postura de expressão. Quando eu digo expressão, eu estou falando da fala, eu estou falando da escrita. Isso está interligado. A sociedade, ela tem vários campos segmentados. E nós temos que perpassar por esses campos e sabermos sobressair nesses campos. Então, mas também em termos de ética. A ética é essencial. Conhecimento político, social, comportamental, entre muitos outros. Olha, é o que eu digo sempre. Essa questão da ética, por mais que nós aprendemos isso desde criança, os princípios da ética, mas ao longo da vida é preciso ser aprimorada, essa ética. Ela é preciso funcionar. Ela não pode ser somente teórica, conhecer toda a projeção ética e não colocar em prática. E ainda nós temos eu falo demais da sociedade, porque nós somos integrados à sociedade. E a sociedade ela exige o quê? Conhecimento político, social. Alguns dizem assim, mas eu não gosto de política. Nós não estamos falando de politicagem, mas nós estamos falando de quê? De você conhecer o sistema político. Todas as decisões que regem, que determinam a nossa vivência, no sentido social, ela é política. Todas as decisões são políticas. Nós não estamos falando aqui de você ter que manifestar apoio a candidatos, que isso é importante, é interessante, eu até gosto muito, mas eu não estou dizendo nesse sentido. Mas eu estou falando de um conhecimento político. É você saber das políticas públicas que estão sendo implementadas. É você conhecer as políticas públicas que regem sobre você. Nós precisamos saber, nossa educação ela está centrada em qual política pública está sendo executada nesse momento. Na questão da saúde, na questão da assistência social, na questão do transporte. Quais as políticas públicas que nós temos? Nós temos que ter esse conhecimento político. Então não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão de necessidade. E você precisa conhecer essas políticas para que nós saibamos argumentar. Nós só sabemos argumentar algo que nós conhecemos. E hoje você precisa conhecer toda essa estrutura social. Quais são as dimensões sociais que temos hoje? São diversas, de múltiplas facetas sociais. Comportamental, questão do comportamento. Não quero dizer somente em sala de aula. Em sala de aula exige um certo respaldo para que você tenha um comportamento satisfatório, porque isso implica formação, não é isso? Esse conhecimento, ele implica na sua formação, né? O conhecimento, ele implica, obviamente, na sua formação, né? Ele é necessário para que você possa interagir. Se você não se comportar adequadamente, isso vai infligir para que o conhecimento ele seja podado, ele seja fragmentado. Então, repito para vocês, nós precisamos estarmos integrados na ética, na política, socialmente e a questão comportamental. Nesse comportamental é onde que nós expressamos as nossas atitudes. E depois disso nós temos também a dimensão técnico e prática, ou seja, o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Esses pilares, eles vão formalizando o que chamamos de formação profissional, sendo extremamente relevante. E aí convém nós salientarmos a importância da formação profissional. Por que ela é importante? É sempre bom lembrar que um profissional se forma para atuar em uma área específica. Isso, nós precisamos que tenha essas áreas específicas. E isso já é traçado.
universal, social, já temos um traçado dessas áreas específicas. Quanto mais conhecimento ele adquire na fase de desenvolvimento, maiores são as chances de ter grandes oportunidades dentro do mercado de trabalho. Olha que interessante. Vocês, enquanto estudantes que almejam a titulação do curso técnico, quanto maior o índice de conhecimento, maiores são as chances, as oportunidades no mercado de trabalho. Hoje temos uma competitividade no mercado de trabalho. E essa competitividade ela é necessária. Já pensou se colocarmos de maneira igualitária essa questão fosse todas iguais as oportunidades de trabalho? Estou no sentido assim, das empresas ofertarem as vagas. Fossem todas iguais, já teria uma saturação de profissionais. Mas como são vagas diferenciadas, ela exige profissionais com conhecimentos distintos, profissionais com conhecimentos inovadores. Isso é o diferencial. É isso que torna a vaga mais atrativa. Então, é necessário ter conhecimento. Quanto mais conhecimento ele adquire na fase de desenvolvimento, essa fase que vocês estão agora é uma fase de desenvolvimento profissional. Então, vamos aproveitar bastante as aulas teóricas, as aulas práticas. Poderia dizer assim, mas língua portuguesa no curso técnico em informática. Qual a necessidade? É uma necessidade ampla. Não existe curso profissional, curso técnico, curso de graduação, qualquer formação que não tenha língua portuguesa. Então é necessário a língua portuguesa porque você precisa saber se comunicar. Nós precisamos nos comunicar. Talvez você não vá redigir um documento prático lá na sua atuação profissional, mas você precisa saber a comunicação. E língua portuguesa, ela não é somente essa questão de sabermos escrever, mas também saber expressar, argumentar. Quando nós falamos dos conhecimentos políticos, dos conhecimentos sociais, você precisa conhecê-lo e saber falar, argumentar, expressar seu ponto de vista. E essa expressão, ela precisa perpassar pelos pontos da linguagem. Por isso que a língua portuguesa é importante. A expressão, como também a escrita. A oralidade, ela precisa ser desenvolvida. Isso é um dos pilares da língua. Então, quanto mais conhecimento adquirir, melhor. Nós precisamos ter uma bagagem ampla de conhecimento, porque o mercado de trabalho ele está exigindo que esses conhecimentos sejam amplos e que sejam práticos. A formação profissional ela estabelece relação formidável à empregabilidade. Formação profissional, relação com a empregabilidade. Está interligados esses pilares. Está interligado a questão de formar e a empregabilidade. Mas ressalto novamente, empregabilidade não quer dizer que nós estamos falando exatamente de uma vaga de emprego. É muito mais do que isso. Nós estamos falando que empregabilidade é formação. Então entra a formação profissional. É um dos pilares. Empregabilidade é formação. Já falamos muito sobre a formação. Quando eu iniciei a fala, nós estamos sempre voltando na questão da formação. Direitos. Nós somos dotados de direitos. O que acontece? Por não buscarmos conhecer esses direitos e os nossos deveres, a maioria das vezes eles são negados socialmente. É importante você conhecer os seus direitos. Competência. Nós falamos das competências, é aparato essencial para se manter equilibrado no campo da empregabilidade. As capacidades. Nós temos capacidades. Todo mundo tem capacidade, todo mundo é capaz. Não existe qualquer indivíduo que diga eu não tenho capacidade. Todos nós temos capacidades. No entanto, essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas. Quando nós desenvolvemos essas habilidades, nós vamos colocando em prática o nosso conhecimento. Capacidade, competência, formação, direito, é inerente a cada ser humano. Emprego.
Então, um dos pilares da empregabilidade é o emprego. E é no emprego que nós vamos projetar o quê? Competência. E nós vamos demonstrar o quê? Capacidade. Nós vamos conhecer os nossos direitos. Nós vamos conhecer os nossos deveres. Nós vamos colocar em prática a nossa formação, desempenho, produção. Não tem como uma determinada empresa ela contratar um funcionário X e esse funcionário não demonstrar produção, não demonstrar desempenho. Para estar ali simplesmente por ocupar uma vaga. Isso não é necessário. Né? Nós precisamos de indivíduos que tenham capacidades, direitos, competências, deveres, formação e ocupem a vaga de emprego, mas que tenham produção e desenvolvimento. São os pilares essenciais. Formação, direito, competências, capacidades, emprego, produção e desempenho. Lembrem sempre desses pilares. Leve-os para a vida, porque eles são necessários, serão sempre cobrados de cada um de nós. Eu, por exemplo, tenho a minha formação, mas eu preciso estagnar na minha formação? Claro que não. Eu tenho que seguir ainda esses preceitos até o último instante da minha vida profissional. Eles são cobrados, eles são necessários, eles precisam estar interligados sempre. E ainda conceituando, a empregabilidade baseia-se numa recente nomenclatura dada a capacidade de adequação do profissional às novas necessidades e dinâmicas do mercado de trabalho. Importante isso aqui, né? Uma nova nomenclatura, porque é recente, isso aqui é moderno. Isso é tão moderno que as escolas, sobretudo no ensino médio, têm uma disciplina e ela é ministrada, na maioria das vezes, pelos professores de língua portuguesa. Tem uma disciplina que chama empregabilidade. No ensino médio tem uma formação que chama empregabilidade. Por que isso lá no ensino médio? É tão novo que trouxe isso para a escola. Porque o aluno precisa já conhecer, quando ele sai do ensino médio, essa questão da empregabilidade. Então eu achei super interessante isso, já adentrar a escola com essa dimensão da empregabilidade. Então nós não estamos falando aqui de um cargo específico, porque se fosse um cargo específico, nós teríamos que colocar uma pessoa que tem uma formação adequada para falar de um cargo específico. Nós estamos falando de quê? De formação humana, nós estamos falando de formação profissional, nós estamos falando de adquirir conhecimento. Por isso que o professor de língua portuguesa pode adentrar a essa temática. Nós estamos falando de interpretações de textos base técnicos e científicos sobre a empregabilidade. Então, essa capacidade de adequação do profissional às novas necessidades e dinâmica dos novos mercados de trabalho. Eu acho isso interessante. A sociedade, ela muda rapidamente. Então, se você pegar há 10 anos atrás, 5 anos atrás, comparar o mercado de trabalho com o mercado de trabalho hoje, é totalmente distinto. Isso é muito interessante, porque também não há necessidade de querermos que o mercado de trabalho hoje ele seja como há 5 anos, 10 anos atrás. Vai nascendo novas gerações, vai formando novas pessoas, o pensamento é diferente, é totalmente diverso. E precisa o mercado de trabalho também fazer essa mescla, obedecer os critérios sociais que estão expostos naquele momento para formalizar a estrutura de emprego. Então o mercado de trabalho ele muda constantemente. Nós mudamos, o ser humano tem pensamentos novos, novas descobertas, e é preciso que essas descobertas elas sejam formalizadas. Que elas também estejam nos mercados de trabalho. Então é tudo novo. Nomenclatura nova, necessidades novas, exigem o quê? Profissionais atuantes, profissionais novos, profissionais que saibam adentrar com amplitude as novas necessidades do mercado de trabalho. Além disso, a empregabilidade é o potencial de uma pessoa em relação às oportunidades de emprego. Falamos dessas potencialidades, competência, habilidade, comprometimento. Então, é o potencial de uma pessoa em relação às oportunidades de trabalho. Então, a empregabilidade, ela vai muito mais além do que a vaga de emprego, porque nós,
é que vai desenvolver essa empregabilidade. É você que vai colocar em prática na empresa toda esse conhecimento adquirido, todas as técnicas. É, portanto, uma característica associada ao histórico profissional, bem como as competências técnicas, comportamentais desenvolvidas ao longo de uma carreira, ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Quando nós colocamos aqui carreira, quando eu coloquei aqui carreira, não pense que seja uma carreira profissional, mas nós temos uma carreira de vida. Né? Desde quando você adentrou a sociedade, ou seja, do seu nascimento, da sua formação inicial na escola, do seu percurso até onde nós estamos agora, você está aí matriculado no Instituto Gênesis, no curso técnico, isso tudo é uma carreira. Isso é uma vida, é uma trajetória, é uma formação, é uma busca de conhecimento. E tudo isso é levado em consideração. Então a empregabilidade, ela não está somente na vaga de emprego, mas você, cada um de nós, que temos que executar essa empregabilidade no dia a dia. Como é a empregabilidade no Brasil? A empregabilidade no Brasil é marcada pela desigualdade entre os diferentes níveis de qualificação profissional. O que é isso aqui? Eu não estou dizendo que temos uma desigualdade entre as pessoas, mas está mostrando desigualdade entre os diferentes níveis de qualificação profissional. Isso aqui é necessário para que nós compreendamos de maneira muito prática essa desigualdade. Eu quero dizer o seguinte, se você tem apenas uma formação específica e o cargo ele exige uma além dessa, aqui nós estamos mostrando uma desigualdade. Elas não são iguais, é o que eu falei anteriormente, não são iguais. As oportunidades de emprego não são iguais, cada uma vai exigir uma formação, uma vai exigir carteira de motorista, outra vai exigir que você tenha o seu diploma de curso técnico, outra vai exigir que você tenha alguma experiência. Cada vaga de emprego ela é diferente, é desigual no Brasil, nós temos uma desigualdade no Brasil. Mas de maneira geral, não só no Brasil eu acredito, mas de maneira geral, nós temos essa desigualdade no que se refere ao campo da empregabilidade. Quanto maior a formação, maiores são as chances de conquistar e permanecer um emprego. Por isso que nós precisamos estar muito atentos, aproveitar cada oportunidade. Estamos na sala, vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar para aprender, adquirir conhecimento, desenvolver. Pode surgir diversas oportunidades em uma sala de aula. Pode surgir diversas oportunidades de emprego mesmo, que eu digo. De repente, alguém está te observando, surge uma oportunidade, você pode ser indicado. Então, aproveite a chance, aproveite bastante os aspectos formativos. E aqui eu coloquei só a nível de ilustração, para que nós possamos compreender como que funciona essa questão profissional no Brasil. Veja os níveis de desemprego no segundo semestre de 2020, conforme os dados do IBGE. Então é antigo, nós somos 2022, mas 2020 nós sabemos também que o IBGE não faz pesquisas constantes de todos os temas. São diversas pesquisas, mas com temas distintos, diferentes, conforme a necessidade. Olha só, desemprego. Quem tinha apenas o ensino fundamental em 2020, nós tivemos um percentual de 15,8%. Quem tinha apenas o ensino médio, 15,3%. Ensino superior, 6,4%. O ensino técnico, o curso técnico de formação técnica, está aqui entre o ensino médio e o ensino superior. Então, olha só, se aproxima muito do ensino superior. Então, olha, nós temos aqui quem fundamental e médio, o índice de desemprego é muito grande. Mas quem tem o nível curso técnico e o superior é menor o percentual de desempregados. Por quê? Por que eu digo que o curso técnico está próximo ao superior? O que é que nós temos de políticas públicas sociais? Acredita-se que com o curso técnico, isso é uma política pública. Você tem uma formação mais rápida, pois é 1 ano e meio, 18 meses. Uma formação mais rápida te oportuniza você adquirir um emprego mais rápido. Então, não quer dizer que você tem que parar no curso técnico. Você pode ir para o superior, mas você terminou o técnico, você já tem chances de conseguir um bom emprego e depois disso continuar para o ensino superior. Então, está muito próximo aqui e muitos concursos, muitas empresas, elas já estão voltando cada vez mais
né, de maneira recorrente a utilização no mercado de trabalho de profissionais técnicos. O desemprego no Brasil não é uma única característica que indica a importância da qualificação. Olha só, está mostrando naquela pesquisa aquele índice de desemprego, mas por quê? Não tinha qualificação. Está demonstrando a importância de qualificar, a importância de termos formações técnicas específicas. Os empregadores encontram dificuldades para contratar profissionais qualificados. Então é necessário termos profissionais qualificados. É preciso termos qualificação. Profissionais qualificados. É urgente, é necessário. Mercado de trabalho, a empregabilidade depende do contexto no qual o profissional está inserido. Então, depende muito. Qual campo que você está inserido? Na parte da informática? Na parte de segurança do trabalho? Então, esse mercado de trabalho ele é vasto, ele é amplo. Nós sabemos disso, que é um mercado recorrente no aspecto de crescer, de oportunizar empregos. Leis trabalhistas, crises econômicas, concorrências e novas tecnologias são exemplos do que pode afetar a chance de uma pessoa no mercado de trabalho. Então, isso aqui, por isso que é importante nós conhecermos aspectos políticos, sociais. Você precisa conhecer as leis trabalhistas, nós precisamos conhecer os aspectos da crise econômica, porque isso vai direcionar os profissionais. Não está interligado. Nós temos que ter conhecimento dessa segmentação, as concorrências, como que está o mercado. Quando você conhece o mercado de trabalho, você vai se preparar, se organizar para atender a demanda do mercado de trabalho atual. E ainda temos ainda para o mercado de trabalho, que a formação profissional, falamos sobre isso, mas retomei aqui, é outro fator determinante. Para que não haja o desemprego, é preciso se preocupar não apenas com o diploma, mas com a qualidade do ensino, com as experiências durante a formação profissional. Então não temos que preocupar apenas em receber o diploma. É necessário, é importante, é essencial. Mas também nós temos que aprender. Não adianta ter certificado se não tem conhecimento. Não adianta ter certificado se não conseguiu adquirir conhecimento. A sua experiência será vaga. Você pode até, se você adquirir um certificado e não ter conhecimento, você pode até ser contratado, mas é despedido no dia seguinte. Então aproveite, volta a repetir. Vamos aproveitar a nossa oportunidade em consolidar, em construir conhecimento no dia a dia em sala de aula, para que isso seja aplicado de maneira positiva. A experiência de mercado. Também é importante adquirir experiência profissional e conseguir transformar o conhecimento em habilidades úteis para a empresa. Esse conhecimento técnico que nós estamos adquirindo no Instituto, nas nossas aulas, isso aqui vai ser transformado em habilidades. A prática. Vamos colocar em prática. Ter um histórico desde a formação educacional é um excelente começo, pois as realizações passadas indicam que a pessoa pode fazer no futuro. Por isso que eu digo, somos observados. O seu comportamento, as suas atitudes em sala de aula, dentro do instituto, é observada desde o início da formação. Porque essas realizações passadas podem ser tanto de maneira positivas aproveitadas por você, como também de maneira negativa. Educação e trabalho. Quando nós pensamos nessa educação e trabalho, é a condição essencial para a entrada e permanência e crescimento no mundo do trabalho. Educação, essa formação. Educação não estou dizendo de só respeito um ao outro, mas estamos falando de conteúdo, de embasamento técnico, de embasamento teórico. O processo adequado de escolarização permite ao jovem acessar melhores empregos, assegurar salários justos, obter garantias de direitos e satisfazer as demandas de produtividade. Olha só, formação. Nós estamos formando, nós estamos o quê? Buscando campos de emprego, salários justos e executando produtividade. A defasagem da educação formal impacta negativamente a vida do indivíduo e o desenvolvimento do país. Então, pensando vocês com essa oportunidade do curso técnico e pensando numa pessoa que não tem a oportunidade, que não tem a formação, quem tem maior chance do emprego? Vocês que têm o curso técnico, que têm uma formação.
né? E nós sabemos que se não buscarmos capacitarmos para termos uma formação adequada, isso também gera um atraso para o país. Porque o país vai necessitar de profissionais. Não temos os profissionais, como que nós vamos executar o desenvolvimento do país? Então, é muito interligado, está interligado. Né? Formação profissional, o desenvolvimento, isso pode impactar de maneira negativa o país. Essas são algumas referências de onde eu acessei esse material. Caso queiram, pode acessar também, fazer a leitura do texto base referente a esse conteúdo. Foram poucas reflexões referente à questão do campo da empregabilidade e a formação profissional. Né? Isso está adentrado ao campo da linguagem, essa interpretação de textos base. Isso é necessário que nós possamos perpassar por todas essas diretrizes. É o que eu digo para vocês, eu tenho a minha formação, mas eu encerro por aqui? Não, eu preciso continuar a caminhada, eu preciso buscar a minha segmentação profissional, eu preciso dar sequência a isso, porque senão o mercado de trabalho ele vai me deixar para trás. Então nós já temos que pensar nisso, aproveitar essa formação, fazer da melhor forma possível, estar integrado, buscar o conhecimento e a partir disso nós vamos então adentrar a campos de trabalho. Nós vamos levar esse nosso conhecimento de sala de aula, de ambiente escolar, que aprendemos aí no Instituto, para a sociedade. E a sociedade lá fora vai nos cobrar esse conhecimento. Por isso ele precisa ser um conhecimento satisfatório, um conhecimento plausível. Deixarei algumas questões para serem resolvidas e devolvidas. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tenham uma boa noite. Desde já, obrigado.